Em novembro de 2013, ocorreram erupções vulcânicas ao redor do mundo. Foram mais de 6 erupções em países diferentes, que se concentraram, sobretudo, no dia 20. Essas erupções aconteceram em Japão, né? Aí você tem as cidades, México, Guatemala, Indonésia, Itália, Vanuatu, né? Beleza, então vamos lá. As áreas atingidas pelas erupções vulcânicas citadas no texto encontram-se na denominada, olha só a dica que a questão está te dando, hein? Ciclo de fogo. A UEMA gosta muito dessas perspectivas de dar uma dica, né? Por sua vez, está relacionada com a existência de placas tectônicas, né? A explicação para a ocorrência dessas erupções é o movimento das placas que cria. Galera, olha só, esse ciclo de fogo que acontece ali, sobretudo, no Sudeste Asiático, naquela região ali próxima ao Japão, você tem uma área, né, que tem ali um encontro de algumas placas tectônicas muito significativas, ok? Essas áreas de encontro de placas, né, geram o quê? Geram um processo de instabilidade tectônica. Porque ali você tem um movimento de placa, aquele encontro daquelas placas tectônicas geram muita movimentação, gera atrito, pode gerar um encontro, pode gerar divergência. Então todos aqueles movimentos que acontecem naquelas placas tectônicas, muitas vezes ao mesmo tempo, muitas vezes pessoal ali com grande força, vai gerar, né, possíveis erupções vulcânicas, abalos sísmicos, problemas relacionados à instabilidade tectônica. Por isso, pessoal, na verdade ali, como você tem o ciclo de fogo, a principal característica será o quê? Olha só, como a própria questão está te dizendo, serão o quê? As falhas, as faixas de instabilidade tectônica por causa do encontro dessas placas. Professor, e as outras, o senhor pode comentar? Claro que posso. Olha só, o que são esses falhamentos nos centros das placas oceânicas, né? Nós chamamos também, olha só, pessoal, de rifteamento, ou os rifts, espera aí, deixa eu só melhorar aqui, fica mais fácil, que pode aparecer apenas os rifts. Olha só, esses rifts são como se fossem rachaduras, são falhas que acontecem nos centros das placas, tanto oceânicas, quanto também, pessoal, nas falhas, nos rifts continentais, tá certo? Então, os rifts são os chamados falhamentos, tá bom? Olha só, o que nós também aprendemos, subducção no interior da placa continental asiática. Não, pessoal, a subducção no interior da placa continental asiática, né? Esse processo de subducção, ou seja, uma vai entrando ali por baixo da outra. Geralmente, né, a mais pesada, a mais densa, tende a descer e a mais alta tende a subir. Muitas vezes faz um processo ali na área continental, no processo de orogênese, na formação das cordilheiras, né? Então não tem nada a ver com esse processo. Atividade vulcânica no interior das placas continentais. Pessoal, muitas vezes, né, quando nós falamos dessas atividades vulcânicas, é necessário que a gente se relacione que muitas vezes ela acontece, olha só, deixa eu até mudar a cor para facilitar, elas estão concentradas muitas vezes nas zonas das extremidades. Por que, professor, nas zonas das extremidades? Porque é justamente nessa área de encontro que você vai ter o quê? As maiores dinâmicas tectônicas. Você vai ter os maiores fenômenos tectônicos, geralmente próximos ou muitas vezes colados em cima, tá certo? Desses encontros dessas placas. Então, muitas vezes não acontece, sobretudo no interior, mas muitas vezes acontece, pessoal, justamente nas extremidades, tá bom? Então, nós não podemos falar a respeito disso, está errado. Expansão das placas tectônicas pela força do intemperismo. Senhores, na verdade, a expansão das placas tectônicas, elas só acontecem, deixa eu mudar aqui a corzinha para deixar tudo padrão, só acontece, pessoal, pelo chamado movimento divergente. O que é o divergente? Movimento divergente ou movimento construtivo.
É aquele movimento, senhores, que as duas placas tectônicas elas vão se afastando, elas vão se separando. Eu divirjo de você, eu não concordo com você. E aquela pessoa que eu não concordo, o que acontece? Eu acabo me separando dela, né? Então perceba que aí quando essas duas placas se separam, o magma que está embaixo, ele tem o quê? O poder, ele tem a possibilidade de subir. E quando ele sobe, ele vai entrar em contato com a água, ele vai entrar em contato com a temperatura mais baixa e ele vai se solidificar, gerando ali novas rochas. É por isso que a gente chama de movimento divergente ou construtivo, porque ele constrói, ele aumenta, ele dá mais rochas novas à crosta terrestre, tá bom? Mais para a superfície. Então, beleza, letra A é o nosso gabarito, tá bom? Bem tranquilo, uma questão típica da UEMA e a gente precisa estar preparado, né? Estar preparada para esse processo aí, bem bacana, beleza? Show? Ótimo, então, parecido aí, muito interessante que é a questão da UEMA. Olha 2, por favor. Então vamos lá. Olha o que diz a questão da UEMA também. Existe uma lei, um projeto de lei em Curitiba que pretende tornar obrigatórios os telhados verdes, telhados verdes, em prédios novos da cidade. O objetivo, de acordo com o projeto, é reduzir a poluição ambiental, o consumo de energia e as ilhas de calor. Bacana! Então vamos lá. Também prevê que a vegetação seja nativa e exija pouca água. Gente, por que tem que ser nativa? Porque, pessoal, se você, por exemplo, coloca uma vegetação, vamos supor, de área equatorial, lá em Curitiba, que é uma área subtropical, essas plantas, essa vegetação de área equatorial, muito acostumada com a presença de água e muito calor, vai o quê? Consumir muita água. E isso vai fazer com que haja, pessoal, ali um esgotamento muito rápido dos recursos e principalmente também do solo, né, que não vai suportar. Por isso que é necessário que você tenha o quê? Vegetação nativa, porque essa vegetação nativa vai estar totalmente adaptada ao clima e, consequentemente, né, vai ter menos uso dos recursos naturais e vai ter uma maior probabilidade de dar certo o projeto. Então, faz muito sentido que seja nessa forma. Beleza? Então, vamos ver o que é a questão. A ideia do projeto é ampliar áreas verdes para a redução de problemas ambientais comuns nas cidades. Relação às ilhas verdes e às ilhas de calor, então é uma relação entre os dois, nos diz o seguinte, olha só, então vamos lá, vamos ver aqui as alternativas para que a gente possa corrigi-las. Diz o seguinte, bora lá, as reservas florestais, olha só, em que o aumento da temperatura causa evaporação, ocasionando chuvas e tempestades. Cara, aqui não me parece uma relação clara entre ilhas verdes ou áreas verdes e as ilhas de calor, tá? Então, não faz muito sentido, não. Áreas arborizadas em que o gás carbônico é acumulado em excesso, permitindo a liberação de calor, galera, geralmente é o contrário, né? Ele não é acumulado em excesso, ele na verdade é absorvido, né, pelas áreas arborizadas. Então, não faz muito sentido isso, não. Bora lá. C. Superfícies verdes em que as folhas das árvores absorvem o calor, legal, da atmosfera, evitando o aumento da temperatura local. Perfeito, cara, gostei dessa daqui, tá? Me parece muito correta, muito correta, tá? Já vamos explicar um pouquinho sobre esse fenômeno. O que mais? Cidades médias e pequenas em que há maior concentração de poluentes na estratosfera, favorecendo o aumento da temperatura? Não, geralmente esse processo está relacionado aqui a cidades médias, não, e pequenas? Não, cidades grandes, né? E geralmente quando você tem essa concentração dos poluentes na estratosfera, né, geralmente aí não vai ocasionar problemas diretamente à população, tendo em vista que você está falando de uma camada atmosférica mais alta. Vai gerar problemas ambientais? Com certeza, né? Parques e praças em que há maior presença de água e de gás carbônico, favorecendo o aumento da temperatura e das chuvas. Galera, não necessariamente, tá? O fato de que vai fazer o aumento das temperaturas ou das chuvas, geralmente está relacionado ao quê? Aos núcleos de condensação, ou ligados ao pólen solto pelas plantas, ou ali, pessoal, pelas partículas que estão suspensas no ar, geralmente de poluentes, na área urbana. Então aquilo ali gera, pessoal, os chamados núcleos de condensação, que se aglutinam com as gotículas de água em suspensão na atmosfera e vai gerando ali o que? Mais chuvas.
contando também com o processo de evapotranspiração das plantas, dos vegetais e também, pessoal, logicamente, ou da maritimidade, da continentalidade, dependendo da época do ano, que vai fazer ali a incidência de chuvas e os tipos de chuvas de uma localidade. Tá bom? Então, olha só o que a gente pode fazer aqui. A gente pode fazer uma bendita relação entre as ilhas de calor, ok? E as vegetações, como a questão nos diz. Então, ela faz o seguinte, eu tenho aqui uma superfície, aqui ao centro eu tenho uma cidade, um núcleo urbano, então tem casas, construções e tudo mais. E à medida que eu me afasto desses núcleos urbanos, evidentemente que as áreas verdes elas vão crescendo, as zonas rurais vão crescendo, ok? Então eu tenho aqui áreas mais afastadas e, portanto, o índice de vegetação é um pouquinho maior. Olha só, então pessoal, percebe que nessa linhazinha aqui nós temos o calor, a temperatura, e à medida que eu vou me aproximando dos ambientes urbanos, essa linha tende a aumentar, né? E depois, à medida que eu me afasto da cidade, ela tende a diminuir, alcançando, por exemplo, um pico máximo, ok? Esse momento aqui de aumento da temperatura é o que nós vamos chamar de ilha de calor, ok? Esse aumento aqui, porque você tem um local isolado, certo? Professor, o que gera esse aumento de temperatura? Primeiro, galera, os materiais do ambiente urbano. Geralmente são materiais, pessoal, de cor escura, que absorvem muita energia. Nós chamamos isso de albedo. O albedo, pessoal, é a potencialidade, a capacidade de um material de conseguir atrair para si a energia solar e armazená-lo. E aí, pessoal, lógico que à medida que esse material sólido vai absorvendo energia solar, ele vai, por meio do processo de irradiação, acabar liberando essa energia no ambiente. Então, exemplo, nós temos aqui nas construções, nós temos o asfalto, que é de uma cor mais escura, as construções, concretos, tudo isso, pessoal, vai absorvendo energia, vai tendo um índice alto de albedo, porque você tem ali muita absorção dessa energia, e a tendência é que essa temperatura vá crescendo, a temperatura vá aumentando, né? Por quê? Porque você tem uma grande concentração de materiais que acumulam e irradiam energia. Então, professor, o que o senhor está querendo dizer? Que na parte mais da natureza, na parte que tem mais vegetação, essa vegetação, ela por si só não tem esse processo de acumulação de energia? Não, pessoal, por quê? Porque até a própria cor verde, você tem ali um menor índice, um menor poder de albedo, menor absorção. E aí, pessoal, o processo de irradiação dessa energia para o ambiente vai ser muito menor. Isso vai fazer com que a temperatura abaixe. Além disso, nesse processo de absorção dos próprios materiais sólidos, você tem as chamadas partículas de suspensão ou núcleos de condensação causados pela poluição atmosférica que acontece muito nas cidades. Essas partículas de poluição, nas questões, podem aparecer como núcleos de condensação. Então, a partir do momento que esses núcleos de condensação, né, eles vão entrar em contato com as partículas de água em suspensão na atmosfera, você vai fazer com que haja o quê? Vai fazer o quê? Que haja maiores chuvas. Não são essas chuvas, geralmente são torrenciais, tá? Professor, existem núcleos de condensação também aqui nas áreas rurais? Existem, só que em menor quantidade. Qual é, professor, esses núcleos de condensação? Aqui no caso dos ambientes rurais, principalmente os pólens, né, as partículas emitidas pelas plantas, que vão gerar ali justamente os núcleos de condensação, também em contato, tá, pessoal, com a água em suspensão na atmosfera, e aí, evidentemente, vai ocasionar as chuvas. Por isso, pessoal, que você diz que quando você tira, muitas vezes, as vegetações desses ambientes naturais, desses ambientes mais afastados, você tem uma diminuição no índice de chuvas. Mas à medida que nós vamos nos aproximando para as cidades, a tendência é que chova mais. Por quê? Porque o índice de poluição atmosférica é muito maior. Ok? Beleza? Então, tranquilo. Questão aí muito bacana, questão muito fácil. Então, a gente percebe aí, senhores, a gente percebe aí uma tranquilidade muito grande na hora de resolver, tá bom? Bora lá. Vamos para a terceira? Olha aí, ó, na subbacia hidrográfica do Rio Maracanã. Galera, olha só, nas obras, sobretudo aí, obras deste ano, nós temos aí alguns comentários a respeito de alguns rios, né, como o Rio Bacanga, Rio Anil, município, né, de Guimarães, Baía de Cumã,
Já falei para os senhores durante as revisões normais, né, durante a semana, e vou falar mais uma vez. Galera, dê uma pesquisa rápida sobre eles, tá? Esteja preparado. Muitas vezes, né, a UEMA vai pegar informações básicas sobre o rio, sobre a bacia de Cumã, né? A Baía de Cumã, no caso. Você vai falar sobre o município, dá uma lida, às vezes ali na internet você encontra 1 ou 2 páginas de informações, e isso pode te ajudar com muita força na hora da tua prova, porque pode ser até um objeto da cobrança do examinador. Então, pessoal, dá uma lidinha rápida das características, né? O Rio Bacanga, né? Um rio que tem ali grande presença de manguezais na sua foz, que tem ali a água mais salobra, ali próximo à sua foz, que você tem ali o rio Anil, que é um rio ali que corta 55 bairros na nossa ilha, é um rio que está muito assoreado, degradação ambiental, ele também tem uma importância histórica, uma importância econômica. Dá uma lida sobre eles, né? O município de Guimarães, suas potencialidades econômicas, a questão de ele fazer parte, né, ali na macro-região norte do nosso estado, numa área de reentrâncias ali na porção oeste do nosso litoral. Tudo isso, pessoal, pode ajudar você na hora da prova, claro, dando uma lida muito boa, dando uma lida bem tranquila. E aí ele diz o seguinte, olha, sob bacia hidrográfica do rio Maracanã, na Ilha do Maranhão, existem 2 UCs, unidades de conservação. Opa, pensei que eu estava com o marcador aqui. Bora lá, 2 unidades de conservação. São elas o Parque Estadual do Bacanga, e a Área de Proteção Ambiental, APA, do Maracanã, que sofrem impactos ambientais, apesar dos objetivos de proteção que as norteiam. As unidades de conservação, elas foram criadas para... Então, galera, qual é o objetivo das UCs, né? Qual é o objetivo das unidades de conservação? Perceba, galera, que existe uma diferença entre preservar e conservar, né? Quando eu digo preservar na geografia, cara, eu estou falando o seguinte, você tem a possibilidade de usar, mas você usa com responsabilidade, né? Você usa de tal forma que não vá degradar, não vá acabar, né? Você não vai esgotar de forma rápida aquele recurso, ok? Já quando eu falo conservar, cara, eu estou falando de uma pegada mais intensa, estou falando de uma perspectiva mais forte do processo. Quando eu falo conservar, a tendência é não usa, cara, ou evita muito usar. Por isso, as unidades de conservação, geralmente o processo de conservação ele é muito mais rígido na legislação brasileira. Porque você tem a ideia ali, pessoal, de deixar quieto para que a natureza se mantenha, para que o ambiente se mantenha o mais próximo do original possível, claro. E aí, das unidades de conservação, se você pegar a lei, né, você tem o SNUC, né, que é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Depois dá uma olhadinha nessa lei, bota assim no Google, SNUC. Deixa eu mudar aqui a palavrinha aqui, ó. Você bota assim, ó, SNUC. E aí você dá uma lida, sobretudo, nos artigos ali de 10 aos artigos 14, né? Você vai ver ali alguns tipos, o que a legislação fala sobre isso. Então, você tem as unidades de conservação tendo alguns tipos, umas bem mais protegidas na legislação, que o ser humano, inclusive, não pode nem entrar, não pode ter visitação, quanto outras que são mais maleáveis, que outras são mais fáceis, né, de você poder utilizar. Então, bora lá o que diz aí as unidades de conservação. Utilizar seus recursos sobre quaisquer formas e processos? Não. Você tem que ter uma responsabilidade ambiental. Tanto nas áreas de preservar, que você tem que usar com responsabilidade, tanto na de conservação, que é melhor você não utilizar para preservar e manter, conservar aqueles recursos da forma mais original possível. Então, não é sobre qualquer forma e qualquer processo. Expressar esforços do homem para alterar as condições do ambiente. Cara, eu acabei de dizer que a conservação, você quer manter o máximo do original, né? Então, não é alterar as condições do ambiente, concorda comigo? Diminuir a degradação ambiental explorando os recursos da natureza. Vocês vão ver na lei SNUC que nem todos os processos, nem todas as unidades de conservação você pode utilizar, ok? Não pode, nem às vezes nem visitar. Conservar o estado de equilíbrio do ambiente e seus recursos naturais. Perfeito, perfeito. A busca tanto de um quanto do outro é manter o equilíbrio dos recursos naturais. E às vezes, pessoal, você tem ali também um equilíbrio entre o ser humano e a natureza. Então, sim, letra D, gostei de ver, muito boa, interessante.
racionalizar as intervenções em determinados lugares com foco na satisfação do homem, não, na preservação da natureza, preservação dos elementos e recursos naturais, não na satisfação humana, tá, pessoal? Porque muitas vezes a satisfação do homem, que é na busca do lucro, você tem o quê? A utilização não responsável demasiado dos recursos naturais, ok? Então, eu não posso dizer que isso é uma verdade. Logo, a letra D de Deus eu estou aprovado, né? E está correta. Bacana. Beleza. Vamos para a quarta. Olha o que diz aí a quarta questão. Bora lá. A complexa realidade contemporânea da América Latina impõe ao pensamento geográfico uma instigante encruzilhada. Vivemos em um continente no qual os processos de globalização, cara, um dos assuntos mais clichês da UEMA, sempre tem que ter uma pegada de globalização, ok? Alcançaram velocidades nunca antes vistas, graças à força dos agentes envolvidos e à criação de condições internas propícias a essa dinâmica. Quando eu falo desses agentes, galera, eu estou falando muitas vezes das redes de comunicação, ok? Os instrumentos de comunicação. São esses instrumentos de comunicação, senhores, voltados à internet, rádio, TV, computadores, laptops, notebooks, celulares, que possibilitam, senhores, essas velocidades, e aí você acaba mudando a dinâmica natural, mudando as dinâmicas sociais de forma muito veemente. Ok? Então vamos lá. Olha o que diz aí. Com base no recorte acima, como é que estão as características da globalização na América Latina? Senhores, vocês devem concordar comigo que a globalização não acontece de forma uniforme em todo o planeta, né? Evidentemente, o processo de globalização e todos os seus recursos chegam muito mais rápido e com muito mais força na Europa do que, por exemplo, em algumas regiões da África. Tu concorda comigo? E isso não é muito diferente na América Latina. Na América Latina, esse processo de globalização também acontece de forma diferente, num ritmo diferente, como, por exemplo, ali no Japão, no Sudeste Asiático. Isso não é nenhum preconceito, senhores, é uma realidade. Tá? Claro que nós temos essas mudanças sociais e que acontecem de forma no mundo inteiro, mas em alguns lugares a globalização acontece de forma muito mais intensa e muito mais rápida do que em outros. Tá? Então, como é que acontece essa globalização especificamente na América Latina? Questão legal. Diz o seguinte, as mudanças nas relações da sociedade, uma nova organização política de apropriação de lucro definidos como um complexo chamado tecnociência superior dos países centrais. Galera, cuidado aqui. Quando eu falo de países centrais, eu estou falando dos países desenvolvidos, ok? Desenvolvidos. O que eu quero dizer? Cara, quer dizer que o Brasil, os países da América Latina, são eles que têm os núcleos de tecnologia superior a países como Estados Unidos, Japão e China? Claro que não, senhores. Tanto é que nós não temos essa apropriação desse lucro. Quem tem a apropriação do lucro desses processos de tecnologia são justamente os países centrais, né? Como os Estados Unidos, como o Japão, como a China, né? A galera da Coreia do Norte, não, né? Coreia do Sul, logicamente. Você tem alguns países, sobretudo no ramo de automação ali presentes na Europa. Então, galera, perceba que isso não faz muito sentido na questão da América Latina, né? Eu não posso dizer que isso é uma verdade. Então, vamos lá. Olha o que diz aí a B. A existência de um único sistema técnico, graças à convergência da informática, eletrônica e da cibernética, existente em todos os países da América Latina. Gente, pelo amor de Deus, quer dizer que todos os países da América Latina são um sistema único técnico de informática, eletrônica e cibernética. Galera, pelo amor de Deus, nós estamos muito atrasados em relação aos países do primeiro mundo em relação a isso, né? Então, não, tá? Não faz muito sentido. Letra C. As simultaneidades por meio das redes, da solidariedade entre as pessoas e o papel do consumo ancorado na publicidade e no crédito. Galera, nós não temos essa construção muito forte aqui no nosso continente, né? Continente latino-americano, não, tá? Então, poxa, não concordo. Não é assim que tem se desenvolvido o nosso processo de consumo, tá? Letra D. As revoltas no campo e na cidade. Opa, isso ainda é uma realidade. Inclusive no nosso país, né? Com os movimentos sociais sem terra, né? O MST.
A diversidade cultural também é uma grande verdade e a ingovernabilidade dos territórios nacionais e o uso corporativo do território, muitas vezes também um uso corporativo desigual, né? Desigual, que é uma característica muito forte dos nossos países aqui. Sim, galera, eu concordo plenamente com essa aqui. A padronização das formas de produção, acomodação da divisão do trabalho e unificação territorial e política, nada a ver, tá? Então, sim, acredito nessas revoltas no campo da cidade, uma diversidade cultural muito forte, a ingovernabilidade dos territórios nacionais, muitas vezes suscetíveis a crises, como por exemplo na Venezuela, e o uso corporativo do território. Sim, a desigualdade em que os mais ricos possuem muitas terras e os mais pobres não possuem nada. Então, isso é uma realidade muito forte ainda, ok? Vai mudar se Deus quiser no futuro, mas a gente tem que se acostumar com esse processo ainda dessa forma, ok? É histórico.